Bom dia a todos. Uma proteção de Deus, declaro aberta a sessão desta Câmara Criminal no dia de hoje, 31 de outubro de 2023, terça-feira, às 8h02, oportunidade na qual julgaremos 115 feitos, além dos 32 processos finalizados na segunda-feira, 30 de outubro, em julgamento virtual. Ana, 115? Ao contrário. Exatamente ao contrário. Julgaremos 32 hoje, 115 julgados na sessão virtual. Cumprimento inicialmente Bardô Glauber Rego, doutor Ricardo Tinoco, bem assim o doutor Anísio Marinho, primeiro procurador de Justiça, em substituição ao quinto procurador de Justiça, aqui como representante do Ministério Público. De igual forma, cumprimento toda a assistência, os presentes na pessoa do doutor advogado Hudson Pablo, bem assim, cumprimento o aluno do 7º período do ONP, Daniel César. Estendo meus cumprimentos ao senhor Renato Furtado, chefe de gabinete da Secretaria-Geral, em nome de quem cumprimento todos os demais serventuários, colaboradores, além dos policiais militares, segundo sargento Moisés e segundo sargento Edmilson, lotados no Gabinete de Segurança Nacional, responsável por nossa segurança nesta sessão. A todos renovo meu bom dia. Passamos à ordem administrativa. Leitura, discussão e aprovação da data anterior. Eu aprovo, de Bardô Glauber. Também, senhor presidente. Doutor Ricardo Tinoco. Também, senhor presidente. Aprovada a unanimidade. Expediente, senhora Ana Cláudia. Excelência, o excelentíssimo senhor desembargador Ivan Meira Lima, agradecendo os votos de congratulações em virtude do seu natalício. Somente. Pois não, fazer o devido registro em ata. Não haver nenhuma indicação ou proposta de minha parte, passa a palavra ao desembargador Glauber Rego. Indicações e propostas, excelência. Eu não tenho nenhuma, senhor presidente. Pois não. Doutor Ricardo Tinoco. Também, senhor presidente, sem proposições. Pois não. Passa a palavra ao doutor Anísio Marinho Neto. Obrigado, excelência. Bom dia a todos sem nenhuma comunicação. Pois não. Agradecemos a todos. Passamos à conferência de leitura de acordo. Eu não tenho nenhum de mais julgadores. Tem algum acordo para a leitura? Bardô Glauber. Leitura de acordo. Foi disponibilizado já, senhor presidente. No PJE, então, acredito que tenha sido. Já é verdade. A aprovação. Pois não, a aprovação é. Passamos então ao jurisdicional, com julgamento dos feitos com pedido de sustentações orais e demais processos apresentados em mesa na ordem regimental. Chamaremos o primeiro dele, é o 21 da pauta, da relatoria do desembargador Glauber Rego. Apelação criminal 010-1783-2019. Apelantes Pedro Flaviano do Nascimento e Tiago Max Gomes da Silva. Advogada Jéssica Medeiros Coriolano e doutora Patrícia Silva Vasconcelos, que fará a sustentação oral. O processo está em mesa, excelência? Está em mesa, senhor presidente. Doutora Patrícia, está nos ouvindo? Bom dia, estou sim. Nós gostaríamos de vê-la, excelência, por favor. Oi, não. O relator anunciou que o feito está em mesa. Vossa Excelência dispõe a partir de agora de até 15 minutos, excelência. Bom dia, excelências. A defesa de Tiago Max Gomes da Silva, nesse momento, apresenta as razões de apelação de forma oral. Em síntese, narra a denúncia que no dia 7 de setembro de 2019, por volta das 9 horas da manhã, a vítima Eric Mike Albuquerque Marques dos Santos foi submetida a constrangimento de sua liberdade, mediante violência e ameaça, ao qual, mesmo sem o exaurimento do crime material, naquela situação teve sua liberdade condicionada ao pagamento de certa quantia em dinheiro. A instrução processual ocorreu dentro da legalidade, sendo proferida sentença na qual o magistrado ACOR julgou a ação penal nos termos da exordial parcialmente procedentes, afastando a tipificação do artigo 1º, inciso 1, da Lei 9.455, de 97, e condenou os réus pela prática do crime de extorsão qualificada majorada, com todas as circunstâncias judiciais idênticas, fixando ao apelante a pena culminada em 9 anos, 4 meses e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, mais 40 dias multa.
Salta aos olhos, excelências, a forma como teria ocorrido o que chamam de reconhecimento. Nesse sentido, torna-se imprescindível, brevemente, neste momento, ler um trecho do depoimento da vítima, contido no ID 1801-6506, na página 54. Vejamos. Boa noite. O baixinho que falta é o que foi preso com Barbosinha. Pode falar com Carlos Neves, que ele sabe quem é. Que, após o interlocutor lhe dar a informação, desligou o telefone imediatamente. Na mesma hora, decidiu ligar para o agente Carlos Neves. Então disse-lhe: vou procurar saber quem é e acho que já sei quem é. E vou te mandar as fotos. Cerca de 15 minutos depois, Carlos Neves mandou 4 fotografias. Das 4 primeiras, constavam várias pessoas, mulheres e homens. Quando observou a primeira fotografia, identificou entre as pessoas que ali estão um dos autores do sequestro que sofreu na quinta-feira. Pasmem, doutos julgadores, o apelante Tiago foi inquirido como acusado por um duvidoso reconhecimento fotográfico e, pior, de uma fotografia enviada por um agente da Polícia Civil mediante o WhatsApp. Cumpre observar ainda que em sede de audiência de instrução e julgamento, a vítima não reconheceu o Tiago, o que torna ainda mais evidente a inocência do mesmo. Para Tourinho Filho, todo ato viciado ou com algum defeito por ter sido praticado sem observância da forma legal é passível de receber a sanção penal chamada de nulidade. Pois bem, o motivo para a existência das nulidades é a necessidade de um procedimento processual feito de acordo com as formalidades exigidas para os atos processuais, já que é uma garantia das partes ter um processo justo e regular, conforme preceita a nossa Carta Magna de 88. Nesta senda, os requisitos estabelecidos no artigo 226 do Código de Processo Penal têm por finalidade evitar alguns vícios daquele que irá realizar o reconhecimento e tornar a prova nula, com o fito de se evitar o arbítrio, a má-fé e a indução, ou mesmo o engano daquele que vai efetuar o reconhecimento, como certamente é o caso em estudo. É o que aconteceu no presente caso. No caso em tela, o reconhecimento, procedimento realizado na fase investigativa, difere completamente do que foi imposto no artigo 226, no seu inciso 2 do Código de Processo Penal, devendo ser fustigado nos autos, declarada nula por omissão das devidas formalidades legais, como assim prevê o artigo 564, inciso 4, também do mesmo diploma legal, e em corolário e em apreço ao artigo 157, também do Código de Processo Penal. Excelências, com a devida vênia, mas em audiência a vítima usou termos como acha semelhante ou parece esse. Não consubstancia e não confirma a autoria delitiva, o que por si só deveria levar o cidadão a responder, nem mesmo a um processo criminal, muito menos ser condenado. Destarte é do conhecimento prosaico, que deve imperar o princípio do indúbio pro réu. E, neste contexto, há uma imensa diferença entre grau de certeza e mera conjectura. A percepção equivocada sobre a autoria de um delito gera injustiça, principalmente quando galgada em um reconhecimento conduzido no arrepio da lei, levando nitidamente o ofendido a apontar um falso autor do fato. Neste raciocínio, por previsão legal, mais precisamente no artigo 386, inciso 7 do Código de Processo Penal, se permite a aplicação da absolvição por não existir provas suficientes para a condenação do réu, Tiago. Nesse sentido, ostenta-se de plena necessidade de absolver Tiago, nos termos do artigo supramencionado. Portanto, pugna a defesa de Tiago Max que seja acolhida a nulidade sobre o reconhecimento fotográfico encarnado nos autos, diante da desobservância das regras contidas no artigo 226 do Código de Processo Penal, com a consequente absolvição do recorrente em observância ao princípio do indúbio pro réu, assim como diante da ausência probatória capaz de gerar convicção
para uma condenação penal ao apelante em consonância aos incisos 5 e 7 do artigo 386. Caso não seja esse o entendimento de Vossas Excelências, o que deveras não acredita que aconteça, que seja aplicada a pena mínima culminada no artigo ao qual foi submetido à ação penal o senhor Tiago. Excelências, a defesa finaliza a sustentação oral, desde já agradecendo e confiante no incomensurável saber jurídico e senso de justiça de Vossas Excelências. A presidência agradece a Vossa Excelência e devolve a palavra ao eminente relator. Senhor presidente, não obstante a negativa de autoria dos apelantes e também a alegação de violação do artigo 226 do CPP, os autos apresentam um vasto acervo probatório em sentido contrário e também a desnecessidade, no caso concreto, da realização do procedimento previsto no artigo 226 do CPP. O vasto acervo probatório, além do depoimento da vítima, destaca os depoimentos dos policiais Carlos Neves e Edson Soares. Referidos policiais, na parte que interessa, deram conta da prisão em flagrante de um corréu, Josenildo Vieira, que por sua vez delatou o recorrente Pedro Flaviano como sendo o mandante do crime. Portanto, de fácil percepção, completa impertinência, desnecessidade de incidência do rito do artigo 226 do CPP, bem como a autonomia e independência dessas provas para descortinar a autoria delitiva em desfavor do acusado Pedro Flaviano. Também é evidente a rigidez e validade das provas na medida em que foram colhidas em audiência de instrução, mediante a observância do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Com relação ao recorrente Tiago Max, muito embora não se tenha observado o rito do artigo 226, de igual modo, não houve qualquer necessidade de reconhecimento deste acusado. Isso porque a vítima informou em juízo, de forma segura e sem quaisquer notas de dúvidas, que o acusado participou da empreitada criminosa, inicialmente dirigindo o veículo Voyage utilizado para sequestrá-la e exigir-lhe dinheiro. E mais, disse em audiência que foi justamente o réu Tiago o mais violento com ela, especialmente quando chegaram em um local ermo, próximo à praia de Genipabu, momento em que, depois de já ter sido algemada e espancada pelos 4 algozes, com socos e pontapés, ao tempo em que ameaças de morte eram proferidas, a vítima observou que foi agredida pelo acusado Tiago Max com uma faca e com a tentativa de introdução de um pedaço de pau em uma parte íntima. E aí eu faço aqui a transcrição do depoimento da vítima, que ela deixa bem detalhado aí o reconhecimento do acusado Tiago Max, e eu faço aqui o destaque dos seguintes trechos. Que quando chegaram em um matagal, todos desceram do carro e a vítima desceu algemada, que mandaram a vítima se ajoelhar e deram um chute nela e ela caiu, que inicialmente pediram 100 mil reais, e a vítima disse que não tinha esse dinheiro, que pegaram sua corrente de ouro, seu relógio e 800 reais que estavam no seu bolso, que colocaram a vítima de joelho de novo e começaram a lhe agredir chutando suas costas e suas costelas, que todo o tempo permaneceu algemada, que os acusados começaram uma nova sessão de tortura, que foi muito agredida por eles, que o acusado Tiago Max era o mais violento, que Tiago Max aqueceu uma faca em um isqueiro e lhe queimou, chegando a arrancar sua pele, e depois deram chutes em sua barriga e seu rosto. E aí eu peço permissão não ler o restante, mas digo que, pela dinâmica como se deram os fatos, notadamente por não haver notícia de que a vítima ou os acusados estivessem encapuzados no momento do crime, que ocorreu durante o dia, por volta das 9 horas da manhã, e por um longo lapso temporal, pelo fato de o acusado Tiago Max ter sido justamente o mais agressivo, bem ainda pela maneira lúcida e escorreita como a vítima se referiu aos fatos e a forma harmônica com que sua versão se ajusta às versões prestadas pelos policiais,
e pela esposa da vítima, que disse que foi contactada pela vítima várias vezes durante a prática criminosa e foi à polícia registrar a ocorrência. Não vislumbro qualquer necessidade de se realizar o reconhecimento da vítima na forma do artigo 226. E eu faço, senhor presidente, com muita tranquilidade, invocando aqui um precedente recente na relatoria do ministro Reinaldo Soares da Fonseca, na 5ª turma, julgado agora em 25 de abril do corrente ano, agravo regimental no HC 793-886 São Paulo, quando disse Sua Excelência que o artigo 226, antes de descrever um procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar quando houver necessidade, ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. No caso concreto, como visto, não aconteceu essa necessidade. E, no mais, senhor presidente, eu conheço e nego provimento aos apelos. É o meu voto, senhor presidente. Eu acompanho o relator, senhor presidente. Também acompanho e gostaria de agradecer a presença da doutora Patrícia. Seja sempre bem-vinda, Excelência. Obrigada, Excelência. Tenha um bom dia. Você também. O seguinte é o 13 da relatoria do Dr. Ricardo Tinoco, apelação criminal 080-6623-57-2022. Apelante Francisco Fernando Lemos de Araújo. Advogado Dr. Hudson Pablo Apolinário da Silva Damasceno. Em mesa, Excelência? Em mesa, senhor presidente. Dr. Hudson, pode comparecer à tribuna. Vossa Excelência dispõe a partir de agora de até 15 minutos, Excelência. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, em nome de quem saúdo todos os seus pares, ilustríssimo senhor representante do Ministério Público, senhores advogados aqui presentes, estudantes de direito, e bem como todos os funcionários que tornaram possível esse momento. Desde já, agradeço pelo tempo que me é disponibilizado para fazer as minhas considerações. Logo, não vou utilizar de todo o tempo, pretendo ser sucinto, mas queria aproveitar a oportunidade e mandar um abraço a todos os meus amigos, familiares e conterrâneos lá da minha cidade do interior, Jucurutu, na região do Seridó. Excelências, com a devida vênia, queria trazer alguns breves apontamentos com relação à respeitosa sentença do juiz Wacó, né, que merecem ser vislumbradas em razão, salvo melhor juízo, do excesso que foi praticado por ocasião da sentença. Estou aqui porque acredito que muitas vezes a palavra falada ela traz um resultado melhor do que a palavra escrita. No presente caso, Excelência, o senhor Francisco Fernando encontra-se preso desde o dia 30 de dezembro de 2022, por ocasião do flagrante. Não vou repetir aqui os fatos, uma vez que Vossa Excelência já tem isso aí nos seus autos, e que era um indivíduo, um réu primário, de bons antecedentes, possuía residência fixa. À época do fato, contava com 18 anos de idade, confessou o ato por ocasião da audiência de instrução e julgamento, Excelência, e ainda assim, por ocasião da sentença, recebeu 14 anos, mais de 14 anos de prisão em regime inicialmente fechado. Razão pela qual, e resignado com essa situação, essa defesa veio aqui justamente para tratar desses pontos. Inicialmente, Excelência, a defesa quer tratar do que tange a imputação da conduta considerada naquela oportunidade dos agentes como sendo crime consumado. Ora, quando trata-se de discussão sobre crime consumado ou crime tentado, utilizamos a teoria da Amócio.
né? A teoria da Amócio. E o STJ e o STF, eu trago aqui, traz algumas considerações com relação ao momento singular ou ao momento crucial para definir se existe ou não a tentativa, se existe ou não a consumação. Explica o STJ no RESP número 1.499.050, do relator ministro Rogério Schietti. Basta que cesse a clandestinidade, em caso de furto, por óbvio, ou a violência, em caso de roubo, para que o agente detenha a posse de fato da coisa. O STF, no RT 674359, preconiza: não há que se falar em desclassificação de roubo consumado para atentado se, após o uso da violência, o agente teve breve posse da coisa até o flagrante. Ora, a teoria da Amócio indica que o crime de roubo se consuma com a inversão da posse e que a inversão da posse se dá quando o autor cessa a violência. Ora, não há que se falar em cessação da violência. Os policiais chegaram no momento e foram surpreendidos. E estas sim, através da ação do policial, foram as circunstâncias alheias à vontade do agente que fez com que o intento naquela hora cessasse. Inclusive, houve uma troca de tiros. Um dos indivíduos que estava lá foi alvejado e foi morto. E o outro se passou por vítima, estava lá se escondendo, foi imediatamente detectado, né? Então, é importante ressaltar aqui que o próprio delegado de polícia, por ocasião do inquérito policial, em razão da complexidade, em razão de que precisava se avaliar outras situações, o delegado pediu dilação de prazo para verificar, para ter mais convicção de como seria o seu relatório. E isso está nas páginas de número 96. Ocorre que, pouco mais à frente, na página de número 106, o Ministério Público, antes mesmo da confecção do relatório, ofereceu a denúncia. E mais na frente, somente lá na página de 162, o delegado traz o relatório, dessa vez atualizado, porque ele fez todas as diligências que consideravam necessárias, indicando que as condutas, imputou o artigo 157, parágrafo 2º e parágrafo 2º-A, inciso 2, perdão, todos na forma do concomitante com o artigo 14, inciso 2, que seria a prática do crime, aliás, consumado, pela consumação. Aí, excelências, não basta apenas o delegado falar. Eu trouxe resumidamente, mas eu transcrevi ipsiliter as palavras tanto em sede de inquérito policial, quanto também a IJ, inclusive coloquei na peça, com o segundo, e qual a fala, para não pairar dúvidas. Mas eu trouxe apenas algumas aqui. Algumas palavras das vítimas. Que não viram nada, pois estavam com o rosto coberto ou a cabeça baixa, porque eles não deixavam levantar a cabeça. Que o objetivo dos acusados era o dinheiro. Então, com isso, não são capazes, não foram capazes, pelo menos por ocasião da IJ, das vítimas individualizarem a conduta dos agentes. Aí eu trago aqui a fala de Dona Maria Givanilda. Importante destacar que durante a audiência de instrução foi feita com a câmera desligada também. Aí ela disse o seguinte: a vítima escutou o meliante ao celular. Ela: vamos vazar, não tem nada aqui. E jogou a bolsa no chão. Mais na frente, o depoimento da vítima Alan Ranielson, que era funcionário lá do estabelecimento, ele diz o seguinte: que os acusados, após verificarem o valor de sua conta, que eles queriam Pix, queriam dinheiro, tinha 40 e pouco ou 60 e poucos reais. Essas foram as palavras. Viram que era pouco, então desistiram. E ainda que
de certeza só viu um armado com arma de fogo cor de prata, e que esse foi o alvejado pelos policiais. A única certeza é essa, com relação a tudo que é narrado, a tudo que é imputado por ocasião da sentença, dos fatos que são tirados do inquérito policial, nada foi imputado individualmente ao agente. E o depoimento do senhor Ricardo Júnior, filho do dono lá, do dono do estabelecimento. Graças a Deus não deu tempo de fazer, não deu tempo de fazer o Pix. Aí a polícia chegou. Então, Excelência, não só as vítimas corroboram que houve uma interrupção por parte da polícia, que não deu tempo, mas também o próprio depoimento do policial Maxwell e Adriano Chaves, em sede de AIJ. Né, que o Maxwell disse, não, eles tentaram, mas não conseguiram. E que não foram encontrados bens na posse dos meliantes. Outro ponto que merece atenção, Excelência, é que na valoração da pena foi utilizado o mesmo evento 2 vezes para condenar o réu, qual seja a eventual privação de liberdade da vítima. Ela foi utilizada para agravar a pena no artigo 157, parágrafo 2º, inciso 5, bem como do artigo 158, também do Código Penal, extorsão. Então, a mesma situação de privação foi utilizada 2 vezes para condenar. Nesse inteirinho, convém apresentar aqui um precedente do STJ, no HC 461.471 de Santa Catarina. Roubo, restrição da liberdade da vítima, exclusão da causa de aumento de pena. Para incidente da majorante do artigo 157, parágrafo 2º, inciso 5º do Código Penal, se faz necessário que a privação da liberdade da vítima se dê por período juridicamente relevante, ou seja, superior ao necessário para a consumação do delito. Ora, eles estavam tentando ainda fazer o Pix quando a polícia chegou e interrompeu. Então o tempo não foi necessário. Ademais, Excelência, o juízo de primeiro grau utilizou a violência para majorar também 2 vezes a pena na primeira fase, né? Com o artigo 157 e 158, de modo que 7 circunstâncias judiciais na primeira fase lhes foram favoráveis ao réu e apenas uma circunstância foi desfavorável ao réu. E ainda assim foi utilizada a violência. A meu ver, salvo melhor juízo, a violência ela é inerente ao próprio tipo de roubo, então não poderia ser utilizada aí nessa forma, pois trata-se de violência ou grave ameaça. Então, Excelência, por essas razões, aqui, a defesa requer que seja conhecido e provido o recurso nos termos das razões da apelação e que o regime inicial do cumprimento de pena do réu, senhor Francisco Fernandes, seja o regime semiaberto. Era o que tinha a falar. Muito obrigado a todos. Agradecemos a Vossa Excelência. Vou a palavra ao eminente relator. Senhor presidente, eu procurarei ser bem objetivo, enfrentando uma a uma das matérias trazidas à tribuna pela defesa. Inicialmente, no que toca à tipificação da espécie delitiva, que no dizer da defesa teria se dado sobre a modalidade tentada, ao fundamento de que por ter ocorrido a interferência da ação policial, não se deu a inversão da posse que seria necessária para a consumação do delito capitulado no artigo 157, parágrafo 2º, que é o que define a conduta típica do roubo majorado. Quanto a isso, senhor presidente Eduardo Glauber, me parece que é exatamente o oposto com a devida vênia da defesa, porque pela teoria da amócio, ou da apreensio, também assim denominada, conforme se encontra presente em vários excertos da STJ e demais tribunais, a não permanência ou não inversão da posse com grau ou com tônus de permanência, tendo ocorrido exatamente por fatores estranhos à ação delitiva, é exatamente isso que torna a capitulação adequada, porque, na verdade,
Não foi pela própria atitude dos meliantes, no caso aqui dos apelantes, que se deu a cessação do fato. Conforme eu destaco aqui, na parte que interessa, eu digo, diferentemente do que entende a defesa, a consumação do delito de roubo não requer a cessação da violência, dispensando-se a posse mansa e pacífica para a configuração do crime. Por isso, não há falar em tentativa, pois restou evidenciado que o réu subtraiu diversos objetos pertencentes às vítimas, tendo a recuperação ocorrida em decorrência da ação dos policiais, que impediram a fuga dos autores do delito. Então, a depender do que se desencadeou pela ação dos mesmos, o delito, quer dizer, a presença dos elementos objetivos que tipificam o crime teria ocorrido de forma absolutamente completa. De forma que não há que se utilizar do argumento defensivo para afastar a capitulação que foi aplicada, adotada por ocasião do julgamento. De mais a mais, essa referência de que o relatório do inquérito se deu posteriormente ao oferecimento da denúncia, não repele a possibilidade de se utilizar a dita capitulação, já que todos nós sabemos que o Ministério Público não é condicionado pelo relatório que desfecha a fase inquisitorial. Portanto, quanto a esse primeiro ponto, eu estou a rebater aqui no voto a tese utilizada na apelação. Com referência à exasperação inadequada que se deu em relação também ao crime de extorsão, eu digo aqui que, em relação à restrição da liberdade das vítimas, vale mencionar, conforme jurisprudência do STJ, deve incidir a causa de aumento no crime de roubo quando a restrição ultrapassa o necessário para a consumação do delito. Já quanto ao crime de extorsão, prevê o texto legal que, para a incidência da figura qualificada, a privação da liberdade deve ser necessária para a obtenção da vantagem ilícita. Nesse particular, eu faço aqui expressa referência no voto que as vítimas ficaram imobilizadas por mais ou menos cerca de 10 a 20 minutos. Eu digo que observa-se do caso em análise que, após a inversão da posse, os autores do delito mantiveram as vítimas amarradas, constrangendo-as para que fizessem a transferência bancária via Pix, restrição que, de acordo com os relatos, durou de 10 a 20 minutos. Portanto, também no que toca a esse aspecto, não me parece que a decisão, a sentença, mereça qualquer corrigenda proveniente deste julgamento em sede recursal. Com referência também aqui especificamente à utilização e resignação referente à dosimetria da pena com relação à revalorização da circunstância judicial das circunstâncias do crime, eu digo que também não assiste razão à defesa, já que extrai-se que foi desvalorizado o vetor das circunstâncias do crime, elevando-se a pena base no mínimo legal em 9 meses de reclusão. A fundamentação, inclusive, adotada na sentença é bem específica, ela não é carente de referência aos fatos que deram pouso ao julgamento. Quanto à fundamentação utilizada para exasperar a variável das circunstâncias, verifica-se que não há reformas a serem feitas. Isso porque, conforme destacou o juiz Ochoa, a violência empregada pelos autores ultrapassou o normal ao tipo. Eu poupei aqui a leitura dos depoimentos, que inclusive fazem referência a agressões físicas, enfim, a uma série de atitudes violentas que foram perpetradas por ocasião do fato. Portanto, quanto a esses aspectos, eu estou mantendo a decisão incólume e apenas com relação à aplicação da atenuante alusiva à confissão, é que me parece que merece razão, merece a guarida a pretensão recursal, já que, conforme aqui se diz, não houve a aplicação da referida atenuante pelo juiz sentenciante. E nesse particular eu estou entendendo que, de fato, há que se incidir. Portanto, eu estou, após a utilização do cúmulo material que resulta do concurso entre os dois delitos,
considerando o quanto de pena imposto e a presença de uma circunstância judicial desfavorável, mantendo o regime inicial conforme determinado na sentença e conhecendo, dando parcial provimento ao recurso interposto por Francisco Fernando Lemos de Araújo, reconhecendo a atenuante da confissão e fixando a pena concreta e definitiva em 14 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, além de 35 dias multa. É como estou a votar, senhor presidente. Enquanto o revisor acompanha Vossa Excelência, só lembrando que, malgrado você tenha reconhecido essa atenuante, não houve uma alteração no quanto aplicado, não é isso? Perfeito. Então também estou acompanhando Vossa Excelência. Desembargador Glauber Rego. Não divido, senhor presidente. Então proclamo que o recurso foi provido parcialmente nos termos de voto do relator em sintonia com a 4ª PJ. Agradecemos, doutor advogado, pela sustentação. O terceiro, antes de anunciar, eu gostaria de comunicar à Câmara que nós estamos sendo assistidos hoje pelo oficial de justiça, Eilson Amorim. O terceiro é o 12 da pauta, a relatoria do doutor Ricardo Tinoco. Habeas corpus 08090 3698 2023, impetrante, doutor Tiago Praxedes de Vasconcelos e doutor Flaviano de Gamas Fernandes, paciente CCDAE. Em mesa, excelência. Em mesa, senhor presidente. Doutor Flaviano está a nos ouvir, nos assistir? Sim, excelência. Doutor Flaviano, só lembrando que é um processo em segredo de justiça, não é isso? Nós apelaríamos a Vossa Excelência para evitar citar o nome das partes e alguns fatos que venham. Senhor presidente, pois não, senhor. Só para medida de economia de tempo, eu estou no voto, encaminhando o voto no sentido de conhecer parcialmente da ordem impetrada para concedê-la em parte, entendendo que na hipótese há o cabimento de internação provisória em clínica para tratamento de dependência química. Não sei se com esse desfecho satisfaz aí o interesse do... O registro aqui está diferente, né, senhor? Está caminhando pela denegação. É exatamente este aí? É o 12. Pode ser que o sistema não tenha... É porque na movimentação... Não tenha atualizado. O doutor Ricardo está denegada. No voto está concedendo. Mas pode ter sido quando do lançamento, né? É isso. Perfeito. Mas eu procedo à correção, senhor presidente. Nesse sentido exato. Eu estou conhecendo e concedendo em parte. Pois não. Doutor advogado nos assistindo, nos ouviu? Ouviu, excelência. Eu gostaria só de fazer um destaque nesse HC. Vocês estão fará sustentação, não é isso? Isso. Então vocês dispõem de 10 minutos. Né? Obrigado, excelência. Desembargador presidente, Sarada Sobrinho, nossos cumprimentos. Desembargador Glauber Rego, doutor Ricardo Tinoco, assim como também estendemos ao procurador presente, Anísio Marinho, demais colegas presentes virtualmente e presencialmente. Excelência, este HC, eu gostaria de iniciar com os cumprimentos também e parabenizar um projeto da UFRN chamado PODCRIM, o qual abrange várias universidades da capital. E esse projeto tende a abraçar as causas dos mais humildes que não têm condições de constituir advogado particular. E, junto com advogados tutores, eleitos por eles, que dão encaminhamento a estas causas. Juntamente comigo, teve presente nesse procedimento o doutor Tiago Praxedes, o doutor Arthur Diego, e os estudantes, obviamente, de direito, os quais elaboraram a peça, o doutor Adriano Maldini, Fábio Emanuel, Breno Felipe, né, os quais vão participar, excelência, no próximo dia 10 de novembro, em Belo Horizonte, do Campeonato Nacional de Sustentações Orais. Inclusive, há de se destacar que a equipe aqui do Rio Grande do Norte é a atual campeã brasileira. Então, eu gostaria de, neste momento, homenageá-los, fazendo esse registro por serem, na verdade, os investidores deste HC. E eu aqui estou como um dos tutores dessa missão de construir o melhor direito, no caso abraçado por eles. E o caso em apreço, excelência, apesar de já ter sido encaminhado o voto no sentido de conceder a ordem parcialmente para a internação, eu vou me ater no segundo ponto do procedimento, do pedido, na verdade, com relação
a decretação da prisão preventiva de forma ex officio por parte da autoridade judiciária, isso falando ainda em sede de audiência de custódia. Nesse caso, em apreço, tivemos uma situação que chamou a atenção dos estudantes, a minha também, como advogado um pouco mais experiente. Foi o pedido de liberdade provisória feito pelo Ministério Público com a fixação de cautelares na audiência de custódia. O pedido feito, obviamente, pela defesa na audiência de custódia e, inclusive, ratificado em audiência de custódia por parte do assistente de acusação que ali oralmente estava presente. Não obstante que, posteriormente a esse momento, o assistente de acusação tenha mudado de ideia, mas na hora da conversão da prisão em preventivo, tivemos o pedido da defesa pela aplicação das cautelares, tivemos o pedido do Ministério Público pela aplicação das cautelares, tivemos o pedido, a ratificação pela assistência de acusação pela decretação das cautelares. Só que o juiz entendeu de forma diversa, entendeu por ignorar esses 3 pedidos e decretar a prisão ex officio do paciente, sob um fundamento que vamos abordar mais à frente. Mas eu gostaria de destacar, antes disso, o RHC 131-263 de Goiás, teve como relator o ministro Sebastião Reis, da 3ª sessão, que unificou os entendimentos das turmas do STJ, no sentido de caminhar para que esta prisão ex officio fosse em absoluto proibida, em absoluto não ser permitida pelo legislador. Isso veio, Excelência, com o advento da Lei 13.964, de 2019, conhecido pacote anticrime, o qual veio a disciplinar tanto o artigo 310, 311, que deveria ser visto à luz do artigo 282, parágrafo 2º, todos do Código de Processo Penal, veio a disciplinar essa nova dinâmica da prisão em flagrante. Então, assim, em razão dessa ilegalidade da prisão ex officio dada pela autoridade coatora, e isso num decreto preventivo, só existe um decreto preventivo nesses autos, né? Eu falo essa observação porque, ao visualizar o parecer ministerial, eu vi que ele encaminhou a negativa do HC no sentido de que não caberia, seria prejudicado o HC, não deveria ser conhecida, já visto que existia um novo título de prisão, que não existe. O parecer ministerial vai no caminho de que o fato do juiz de origem ter negado o pedido de liberdade, aquela negativa seria um novo título prisional, que a defesa entende que não, que por óbvio só existe um título prisional, que é o decreto preventivo, que em nenhum momento ele foi aditado, ou ele foi revogado, ou foi decretado um segundo. Então, neste patamar, não visualizamos, na verdade, um novo decreto a ser combatido. E nesta linha ainda, Excelência, caminhamos dentro do HC por precedentes trazidos por esta própria Corte com relação à concessão de habeas corpus em razão dessa ilegalidade da prisão ex officio. Juntamos também precedentes, foi juntado também precedentes nesse sentido desta Corte no presentes autos. Voltando ao decreto, o juiz de origem decretou, e tendo como fundamento basilar da sua razão de decidir, além da ilegalidade ex officio, ele trouxe um argumento de que o acusado já teria respondido a outra medida protetiva de uma outra vítima. E por isso seria uma pessoa com inclinação progressiva ao crime. Entendemos, Excelência, que e foi rebatido dentro do HC, foi rebatido no seguinte sentido. Esse fato, na verdade, anterior existiu, não gerou processo. O acusado, o caso do paciente, cumpriu integralmente as medidas protetivas, não há notícia de ele ter descumprido nenhuma medida protetiva no caso anterior, o que, na verdade, de forma inversa, só corrobora que o mesmo irá cumprir as medidas protetivas aqui eventualmente fixadas, porque já mostrou que cumpre. E esse outro fato sequer gerou ação penal, até porque a própria vítima se retratou e retirou a queixa. Então, assim, dentro está comprovado nos autos. Dentro desse contexto, Excelência, nós entendemos que, afora o pedido subsidiário da internação,
entendemos pela possibilidade, sim, da aplicação de taxas cautelares, que é o que a defesa primordialmente requer. Muito obrigado, excelências. Aguardamos o melhor resultado. Agradecemos a Vossa Excelência. Devolvo a palavra ao eminente relator. Senhor presidente, muito objetivamente, sem olvidar das necessárias congratulações à defesa e, consequentemente, à sustentação realizada pelo Dr. Flaviano, eu penso ser necessário registrar que dessa relatoria não se extrai qualquer esquecimento, qualquer falta de atenção com relação à impossibilidade assegurada pela reforma operada com o pacote anticrime, a impossibilidade de se prover o decreto de ofício da prisão processual de natureza preventiva, consoante fora afirmado da tribuna, e que, a juízo desse relator, conforme se encontra bem estampado, quero crer, nas razões que secundam o voto, mostra-se que de fato não foi bem o que ocorreu. Conforme aqui eu digo de maneira bem explícita, no que concerne a alegação de que a prisão preventiva teria sido decretada ex ofício, como bem declinado pelo juiz impetrado, essa tese é afastada quando se constata, e aí ouça-se e atente-se, que o órgão ministerial foi previamente ouvido, ainda que possa ter apresentado objeção. Há também um registro de que se deu o pedido de aplicação de cautelares. E, evidentemente, que essa postulação escoima qualquer possibilidade de se afirmar que o juízo agiu sem qualquer provocação. De tal modo que esse empeço afirmado pela defesa não se mostra data vênia, digno de acolhimento, em razão exatamente do fato de que, ocorrendo a conversão do flagrante em preventiva, este se deu após, reitere-se, a oitiva do órgão ministerial. Razão pela qual não reconheço, reitero, com a devida vênia, a impossibilidade assentada pela defesa em relação à eventual ocorrência de decreto ex ofício da custódia preventiva. Portanto, senhor presidente, fora exatamente por reconhecer que existem razões a justificar a manutenção da prisão, que esse relator bem andou no sentido, quero crer, né, colocando essa posição sob o crivo de Vossas Excelências, que a medida de internação, havendo realmente outros fundamentos que asseguram a eficácia dessa medida, como os predicados subjetivos da primariedade, dos bons antecedentes, do fato do paciente ter residência fixa, profissão lícita, ressalta-se o mesmo é engenheiro civil, além da alegada dependência química e do tempo de prisão provisória decorrido, a substituição da prisão preventiva por medida cautelar de internação provisória, com a especificidade de se destinar ao tratamento da dependência química, é o que me parece ser mais adequado para o caso. Sempre reiterando que a prisão deve ser vista com grano salis, como se diz, né? Com um grau de excepcionalidade, mas que esse tipo de juízo deve se dar atentando-se sempre para as circunstâncias do caso concreto. Portanto, senhor presidente, eu mantenho o posicionamento já antecipado por ocasião do pregão do processo, da chamada do processo, conhecendo parcialmente da ordem impetrada, mas para concedê-la nos limites da substituição referenciada. É como voto, senhor presidente. Enquanto revisor, também acompanho Vossa Excelência no sentido de conhecer parcialmente da ordem e considera para os fins de determinar a internação provisória do paciente em clínica de tratamento de dependência química, conforme continua o relatório de Vossa Excelência. Vereador Glauber Rego, como voto. Senhor presidente, primeiro parabenizar aí o doutor Flaviano, que me parece funcionar como tutor nesse projeto da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E
por conta disso aí, parabenizar a Sua Excelência. No mais, senhor presidente, eu acompanho integralmente o voto do relator, como já o fiz aí no sistema. Pois não, então proclamo que a ordem foi parcialmente conhecida e concedida nos termos do voto do relator para fim de determinar a internação do paciente, conforme já anunciado. Isto em dissonância com a 16ª PJ. Aproveito para agradecer a presença do Dr. Flaviano e, do mesmo modo que fez o Dr. Glauco, parabenizá-lo pela atuação junto a esse projeto da universidade. Dr. Flaviano, muito obrigado pela presença. Obrigado, Excelência. Bom dia a todos. Bom dia. O seguinte é o número 20 da pauta, da relatoria do desembargador Glauber Rego. Agravo em execução 081046503-2023. Agravante, Ministério Público, agravado Igor Lopes de Souza, advogado José Adrilson Holanda Alves. Em mesa, Excelência. Em mesa, senhor presidente, e a sustentação oral é do agravado? Doutor José Adrilson Holanda está presente? Está nos ouvindo? Sim, Excelência. Pois não, advogado Glauber, com a palavra. O senhor quer antecipar isso? Isso, eu estou negando provimento ao agravo do Ministério Público. O revisor? Acompanho, senhor presidente. Eu também estou acompanhando. Doutor José Adrilson, o recurso do Ministério Público está sendo desprovido da unanimidade. Vossa Excelência insiste na sustentação? De maneira nenhuma, Excelência. Achava até desnecessária a minha participação hoje, mas em virtude do agravo, teria que ser obrigatoriamente estar presente para fazer essa manifestação. Agradeço a atenção dos desembargadores, do Procurador de Justiça e demais colegas de Justiça. Um grande abraço. Bom dia. Também agradecemos a Vossa Excelência. O seguinte é da relatoria do desembargador Glauber Rego, é o 26 da pauta, agravo interno em habeas corpus, 081-2844-14-2023. Advogado Antônio Carlos Dantas Silva, agravante Rani Cleuton Andrade de Souza. Agravado em Ministério Público. Em mesa, Excelência. Está em mesa, senhor presidente. Doutor advogado Antônio Carlos Dantas Silva está nos assistindo? Está nos ouvindo bem? Ouvindo bem. Excelência, me ouve bem? Também. O relator anunciou que o processo está em mesa, então Vossa Excelência dispõe a partir de agora de até 10 minutos. Bom dia a todos. Salve presidente desta sessão, o representante do órgão ministerial. Excelências, esse agravo, ele tem o intuito de fazer com que seja conhecido o habeas corpus impetrado e concedida a ordem. Qual é a fundamentação? Pela progressão de regime do paciente, onde ele já cumpriu o requisito objetivo e subjetivo. O que foi que fez ele não progredir? Foi em razão de, quando foi feita uma análise da conduta carcerária do paciente, foi verificado que, diante da portaria 072/2011 do SEJUC, não existe nenhuma classificação que seja possível analisar a conduta do paciente. Por quê? É considerado boa quando, num prazo mínimo de 6 meses, não teve cometido nenhuma infração disciplinar de natureza grave ou média. Irregular é quando for cometida alguma infração disciplinar. Verificamos que não faz 6 meses que o paciente está no sistema prisional, então, assim, houve essa impossibilidade de classificar como boa, e, ao mesmo tempo, não pode ser classificado como regular, porque não foi cometido por ele nenhuma infração disciplinar, Excelência. Nenhuma infração disciplinar foi cometida por ele. Então, assim, também aplicar em prejuízo, ou seja, quando não existe nenhuma previsão para classificar a conduta dele e for, assim, aplicado em prejuízo, isso também nosso ordenamento jurídico ele veda. Não existe nenhuma falta disciplinar praticada pelo paciente. Isso aí, conforme anexo na certidão da própria unidade. Então, assim, a portaria, ela está legislando acima de uma lei federal, que é a LEP. Quando a LEP possibilita que o paciente, que o apenado seja progredido a sua pena num determinado tempo, e a portaria diz,
não, tem que esperar 6 meses, a portaria está legislando em cima de uma lei federal. Então, assim, a decisão ela é totalmente teratológica, há uma flagrante ilegalidade. Não podemos deixar uma pessoa presa um dia, é um prejuízo irreparável. A progressão de regime, ou seja, o novo atestado de pena que vai ficar em 6 meses, onde vai vir uma conduta boa, é no dia 18 do mês 11, ou seja, daqui a 19 dias. Contudo, Excelência, essa defesa técnica, ela luta até o último momento para que para que o paciente não fique preso nem sequer um dia mais do que ele deve ser ficado. Então, no dia 18, vai vir um atestado com uma conduta boa, e aí ele vai progredir. Por esta razão que não foi impetrado, ou então até foi no juiz da execução um agravo, que é um instrumento próprio para esse caso específico, porque daqui que seja julgado o agravo, ele vai perder o objeto. Por isso, essa defesa entendeu a necessidade de impetrar um habeas corpus. Como estamos vendo, o julgamento do habeas corpus ele é mais célere do que o agravo. Por esta razão, foi encontrado, por essa defesa, essa possibilidade de fazer com que uma decisão com a flagrante ilegalidade que faz com que o paciente fique preso indevidamente, seja impetrado um habeas corpus e não um agravo. Em razão de o agravo, Excelência, vai ser julgado daqui a um tempo, e de dia 18 agora, já vai vir uma nova atestado que vai verificar o paciente como boa, pois ele até o momento não praticou nenhuma infração disciplinar. Dessa maneira, a decisão a qual não conheceu do habeas corpus foi em fundamentação que foi inadequada a via eleita, por conta que existe um recurso próprio. Mas, como bem fundamentou essa defesa, o recurso próprio, quando ele for julgado, vai ser perdido, não vai ter perdido o objeto. Então, por estas razões, essa defesa pública pelo conhecimento do habeas corpus seja deferida a liminar para que esse paciente não fique mais um dia preso devidamente. Obrigado pela palavra, Excelência. Agradecendo a Vossa Excelência, devolvo a palavra ao eminente relator, desembargador Glauber Rego. Senhor presidente, eu estou negando provimento ao agravo, ratificando a decisão monocrática que deferiu a inicial, uma vez que o habeas corpus apresentado é utilizado como sucedâneo recursal. E não há na decisão combatida teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de ofício, presidente. Então eu mantenho a minha decisão. Nego provimento ao recurso. Doutor Ricardo Tinoco. Acompanho o relator, senhor presidente. Também acompanho, então, o recurso conhecido e desprovido a unanimidade. Em consonância com a 5ª PJ. Doutor Antônio Carlos Dantas, muito obrigado pela presença. Passamos aos processos com vista, destacado, parecer oral e pauta anterior e extra-pauta. O primeiro deles é um da pauta, agravo execução penal 081-02-05-23, agravante João Paulo da Silva, agravado Ministério Público. Após o voto do relator, desprovendo o agravo, pediu vídeo de desembargador Glauber Rego. Doutor Ricardo aguardaria. Desembargador Glauber Rego já antecipou que nos acompanharia, é isso? Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, esse é o número 1 que Vossa Excelência havia retirado de mesa, não é isso? Perfeito. Eu estou acompanhando Vossa Excelência que está dando provimento ao agravo, não é isso? Não, esse é o primeiro, é o desprovimento. Não, o primeiro é provido. Hein? É provido. O número 1 está aqui. Provido. Agravo em execução penal. O que tem aqui desprovendo, é provendo o recurso, não é isso? Olha equívoco aqui. Vossa Excelência está me acompanhando no sentido de prover igualmente, é isso? Estou dando provimento ao agravo, considerando que a falta grave que justificou a regressão de regime, a rigor, ela
não existe, né, senhor presidente? Considerando que Cadê o meu voto aí? o agravante ele foi absolvido lá da acusação que havia fundamentada a falta grave. Conhecimento e provimento, exatamente, na alteração. Eu disse na emenda, agravo execução, falta grave, cometimento de novo delito, regressão de regime. Pleito revogatório fulcrado na sentença absolutória por ausência de prova. Prevalência do princípio da não culpabilidade. Penalidade disciplinar reformada, presidente do TJ, conhecimento e provimento. Vocês acompanham nesse sentido? Nesse sentido, senhor presidente. Pois não, doutor Ricardo Tinoco. Eu estou mantendo o voto nesse mesmo sentido, senhor presidente. Então, recurso provido, conhecido e provido à unanimidade de votos. O seguinte, apelação criminal 01-439-15-2019-2-20-01-33. Apelante apelado Paulo César Nascimento. Apelante apelado é João Félix Neto. Apelante apelado Ministério Público. Relator, doutor Ricardo Nuga. Após o voto do relator, negando provimento de recurso, pelo juiz Alto Bardor Saraiva Sobrinho. Estou acompanhando o relator de Bardor, doutor Ricardo Tinoco. Doutor... Eu acompanho também o relator, senhor presidente. Então, recurso conhecido e provido à unanimidade, não é, excelência? Exato. Perfeito. O 3, agravo interno habeas corpus criminal 0871 78 32, agravante Júlio César Machado, doutor Flaviano Gamas Fernandes. É o número 3. Isso é aquela questão do indulto. Do indulto, né? Exatamente. Senhor presidente, eu posso até esclarecer aqui. Pode, excelência. Se o excelência me permitir. Na verdade, não obstante a gente, na sessão anterior, eu tenha retirado o processo de mesa, eu chamo a atenção de Vossas Excelências pelo fato de que eu estou aqui, na verdade, a examinar uma questão antecedente, que é a que diz respeito à própria competência para apreciar a pretensão aqui recursal. E na esteira do entendimento, que agora há pouco, por coincidência, foi externado no voto do Bardor Glauber, salvo engano, no processo número 26 da pauta, eu estou na mesma linha, entendendo que o HC não é a via processual adequada para o exame da matéria. A hipótese seria, na verdade, rese. Eu digo aqui, insurgência contra ato do relator que indeferiu liminarmente a ordem, decisão do juiz do conhecimento que se declarou incompetente, essa é a questão, se declarou incompetente para apreciar a pretensão relativa à extinção da punibilidade do paciente pelo reconhecimento do indulto natalino e declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo. Então, eu não estou aqui nesse voto em específico enfrentando a matéria atinente ao indulto. Com relação ao indulto, eu já exteriorizei aqui, Vossas Excelências sabem, eu entendo que o juiz agiu corretamente ao entender que há inconstitucionalidade, mas nesse caso eu não estou enfrentando o ponto, eu estou simplesmente me cingindo ao fato de que o HC não é a via adequada. A hipótese recomendaria, no caso, a interposição do recurso em sentido estrito. Então, só para esclarecer, o voto não está enfrentando aqui a matéria que concerne ao indulto. Eu estou simplesmente me limitando a essa matéria de ordem processual. Eu estou... Senhor presidente, eu anotei a divergência, Vossa Excelência permitir, só para... eu não fiz o voto escrito, só fiz anotar a divergência e vou manter o voto contrário, pedindo vênia ao relator. De fato, o habeas corpus não seria o meio adequado para se fazer aí a insurgência aí contra a decisão de primeiro grau. E nesse sentido, senhor presidente, aqui e como nos tribunais superiores, o caso é de não conhecimento da ordem de habeas corpus, como faz o relator. No entanto, diante da flagrante ilegalidade, e eu faço considerando as decisões já tomadas aqui na Câmara Criminal, considerando que a decisão que reconhece a inconstitucionalidade do decreto, ela foi reformada aqui na Câmara Criminal,
Então, eu, diante dessa flagrante ilegalidade, senhor presidente, de ofício, eu dou provimento ao agravo para conhecer, de ofício, conceder a ordem no sentido de que os termos formulados é para que o magistrado de primeiro grau, superada essa questão da constitucionalidade, ele diga se o paciente tem ou não direito ao indulto. Então, esse é o meu voto, senhor presidente. Prestigiando as decisões aqui já da Câmara Criminal. O doutor Ricardo está conhecendo e desprovendo, não é isso? Não, na verdade, eu estou deixando de conhecer. Aliás, eu estou conhecendo do HC. Não, está conhecendo e negando provimento ao agravo. Que a decisão... Desculpe. Na verdade, não é HC. Trata-se de um agravo. Agravo Perfeito, perfeito. Então, o que eu estou a dizer aqui, Alô, só para deixar muito claro, é que, em razão do agravo interposto, ele deve ser conhecido, porque o HC que foi inicialmente interposto, ele não é a via adequada. Então, por isso que eu estou conhecendo o agravo e entendendo que a hipótese seria de interposição de recurso em sentido estrito. Então, por isso que eu entendo que eu não posso ingressar nesse debate a respeito do indulto. Eu entendo perfeitamente a posição adversa externada por Bador Glauber, mas me parece que essa questão processual, ela antecede. Entende? Veja, se eu compreendo que o recurso não... Mas, Vossa Excelência permite? Claro, nessa parte aí não tem divergência. Claro. O habeas corpus, eu não estou conhecendo do habeas corpus. Certo. Eu nós estamos considerando que ele é um sucedâneo recursal. Agora, de ofício, eu estou entendendo que a decisão é flagrantemente ilegal, uma vez que contraria as decisões já tomadas aqui na Câmara Criminal. Mas nós estamos julgando um agravo interno. E, o agravo, e no agravo, no HC, aí eu dou provimento ao agravo para, de ofício, conceder a ordem para e determinar que o juiz lá supere a questão da constitucionalidade, que ele entendeu que é inconstitucional o decreto, e ele diga se o paciente tem ou não direito ao indulto. Eu, como disse, eu vou me manter fiel a essa posição, embora seja absolutamente natural que haja divergência na matéria, porque, inclusive, com relação ao fato do juiz em primeiro grau ter entendido que o indulto é inconstitucional, a meu juízo, traria a ele a obrigatoriedade de apreciar uma matéria que, em princípio, ele vê como um obstáculo, né? Que é exatamente a inconstitucionalidade do indulto. Portanto, eu vou ficar restrito a esse entendimento aqui que já lancei, o que é absolutamente natural em razão dos entendimentos que, é claro, podem ser dissonantes, não há a menor dúvida. Como eu disse, senhor presidente, eu estou entendendo que não haveria que se tratar dessa possibilidade de impor ao juiz de primeiro grau, né, exame dessa matéria. Exame dessa matéria. É exatamente em razão disso. Então você não está conhecendo e, tecnicamente falando, conhecendo e desprovendo. Isso, exatamente. Bador Glauber acompanha, mas concede de ofício. Concede. Não, eu conheço e dou provimento ao agravo para, de ofício, conceder a ordem e determinar ao magistrado de origem que ele, superada a questão da constitucionalidade, ele diga se o paciente tem ou não, se o apenado lá tem direito ou não ao indulto. Como a gente prestigiando as nossas decisões aqui. Já. Então o recurso foi conhecido e desprovido por maioria, anotada a divergência do Bador Glauber Rego. Toda a argumentativa dele, ok? Senhor presidente, só a preocupação, porque com essa decisão a gente está contrariando a nossa posição aqui em outros casos. Nós observamos, mas não... Porque a gente não está dizendo se ele tem ou não direito nesse momento. Está determinando... Que ele examine. Que ele examine lá na origem. A nossa posição é essa. Não. O doutor Ricardo, ele nega provimento ao agravo. Ele não disse se ele tem direito ou não ao indulto, não. Eu entendo a posição do Bador Glauber, eu acho que posso até esclarecer nesse sentido, absolutamente descorreita, mas é porque a posição do Bador Glauber pressupõe que já se está a reconhecer, por presunção, a constitucionalidade do indulto. Tanto é que o juiz pode, na visão do Bador Glauber, dentro da visão dele,
apreciar o pedido de indulto formulado pela parte, pelo requerente. A minha questão é outra. É que, como nesse julgamento nós não estamos apreciando o mérito da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade, eu estou deixando de dar provimento ao agravo. Agora, quero antecipar, e acho que não há nenhum problema nisso, que como já sei que sou vencido em relação à questão da inconstitucionalidade, noutros casos em que houver apreciação do mérito, em prestígio à jurisprudência da Câmara, que já assentou, inclusive, na posição de Vossa Excelência, que é pela constitucionalidade, então eu sou vencido nessa parte, eu vou aderir para que o juiz, nessa mesma linha que o desembargador Cláudio colocou, aprecie o pedido. Mas nesse caso, como eu não estou enfrentando o mérito da inconstitucionalidade, me parece que impor isso ao juiz agora, com a devida vênia, não seria o melhor caminho. Eu estou apenas fazendo essa ressalva, que parece que o caso discrepa. Nós não estamos aqui, nesse caso, eu não estou, nesse caso, enfrentando essa questão da inconstitucionalidade. Porque eu digo que essa matéria deveria ter sido impugnada pelo recurso em sentido estrito. Apenas isso. Mas nos outros casos, quero antecipar que eu, embora discorde, e já expus minha posição nesse sentido, vou aderir em nome da observância aos precedentes da Câmara, porque somos vinculados aos precedentes desse órgão fracionário. Doutor Ricardo, Vossa Excelência permite, para encerrar o debate, a minha preocupação é justamente prestigiar os nossos precedentes, e eu não discordo de Vossa Excelência nessa parte inicial do seu voto, quando não conhece do HC por ser ele apresentado como sucedâneo recursal. No entanto, na esteira do que já vem decidindo as Cortes Superiores, tanto no STF como no STJ, e aqui mesmo na Câmara Criminal, de ofício, diante de uma flagrante ilegalidade, como me parece, com todas as vênias, ser o caso concreto, uma vez que Vossa Excelência reconhece que a Câmara Criminal já firmou posição no sentido de que o decreto é constitucional e tem reformado as decisões de primeiro grau, é permitido, e aí me falta aqui o dispositivo legal pertinente, é o 600 e, me ajuda aí, 47 lá do CPP, que permite que de ofício o magistrado conceda a ordem. É impositivo. E me surge uma outra preocupação. Nós já firmamos a posição, ainda que por maioria, no sentido da constitucionalidade e da concessão do indulto. Considerando que o recurso cabível aqui, ele não foi utilizado, que a decisão de primeiro grau, não sendo admitido aqui essa possibilidade de concessão de ofício, na origem, qual seria o remédio jurídico adequado para que ele venha novamente postular o indulto? Que ele tenha, ele tem o direito, e não vai ter a possibilidade de ter, supondo que ele atenda aos demais requisitos, que isso aí ficaria, no meu voto, eu estou determinando que o magistrado de origem, superada a questão de constitucionalidade, ele diga se ele tem ou não direito. E aí, qual vai ser a oportunidade? Ele vai ter o direito e não vai ter a oportunidade de... Bem, mas aí, só para encerrar, senhor presidente... Assim, eu penso que a matéria não está preclusa em primeiro grau, não. Eu penso que ele pode, por exemplo, renovar esse pedido. Caso o juiz lá indefira, ele interpõe o recurso adequado. Porque a minha única... não é questão de forma nenhuma de querer tergiversar ou me tornar, digamos assim, extremado em relação à posição, de forma alguma. Já disse, inclusive, que nos outros casos em que houver o exame do mérito, eu, embora discorde, irei aderir em nome dos precedentes. Então, de minha parte, não existe radicalismo. Agora, eu temo muito a gente aqui prodigalizar o uso do HC. E, inclusive, porque também essa Câmara já firmou posição no sentido de colocarmos cobro nessa incessante forma dos advogados, muitas vezes, e aí com devido respeito, evidentemente, utilizarem o HC para toda e qualquer situação. Eu receio muito isso, e por isso que eu estou me mantendo só nesse caso, apenas nesse caso, fiel a esse entendimento.
né? E eu penso, Bador, pode ser até que eu esteja enganado, realmente eu não sou expert na matéria processual penal, tenho inclusive aprendido muito aqui com Vossas Excelências, isso me leva a um esforço adicional no exercício da jurisdição. Eu creio que a matéria não está preclusa em primeiro grau, não. Ele pode, talvez, digo de novo, submetendo essa minha posição, salvo melhor juízo, né? Ele pode requerer novamente ao juízo. Se o juízo indeferir, ele interpõe o recurso. Porque, como se trata de indulto, é um direito de estatura, como posso dizer, superior, não vejo que ele possa ter esse tipo de prejuízo, não. Somente isso, senhor presidente, sem maiores delongas. E agora, então, estou simplesmente dizendo isso. Pois não. Eu estou deixando minha posição apenas no sentido de que se observe o recurso adequado, já assegurando que em outras situações irei aderir, como muito bem pontuado por Bador Glauber. Eu louvo essa preocupação dele em sermos fiéis aos precedentes, haja vista a necessidade de se ter segurança jurídica. Eu irei nas outras hipóteses, embora não concorde com a tese da constitucionalidade, porque não vou ingressar aqui no debate, acredito que realmente a autoridade do Executivo Federal, na ocasião, extrapolou a sua competência constitucionalmente definida, mas a Câmara entende assim e eu irei me curvar nos outros casos. Mas nesse eu vou me manter fiel ao que já votei, senhor presidente. Era só. Bador Glauber, eu fiz um resumo aqui, eu acho que dirime toda essa ligeira divergência. Eu digo, malgrado o juiz haja reconhecido a incondicionalidade incidental do indulto em primeira nota, declarou sua incompetência para apreciar o pleito, no caso indulto presidencial, haja vista se matéria afeta ao juiz executório, foi isso que ele diz. Dessa feita, o presente uriente for utilizado como sucedâneo recursal, não havendo o eminente relator adentrado na seara da constitucionalidade ou inconstitucionalidade, tornando dispensada qualquer discussão a respeito. Então, eu acho que isso aqui resume o pensamento. O seguinte é o 4. É porque ele aponta tanto o juiz de conhecimento como o juiz de execução. Ele aponta os dois como autoridade coatora. Ele tem a decisão dos dois aí. Okay. A inconstitucionalidade, a incompetência do juiz de conhecimento. E a inconstitucionalidade é dita pelo juiz de execução. Mas ele faz isso de passagem, passando. Não, os dois. Ok. Mas tudo bem. Mantenha o meu voto, senhor. Pois não, senhora. O número 4, agravo em execução penal 081-1505-2023, agravante Camilo José da Silva, agravado Ministério Público, relator desembargador Saraiva Sobrinho. Eu encaminhei o voto pelo desprovimento. Bador Glauber. Neste caso, senhor presidente, eu modifiquei o meu voto. Inicialmente eu havia anotado pelo provimento. Eu estou considerando que a falta grave ela levou em consideração uma acusação de homicídio e, se não estou enganado, fraude processual, e que a sentença, aliás, foi na decisão no momento lá da pronúncia, ele foi impronunciado, se não estou enganado, permaneceu ainda a questão da fraude processual. E esta acusação que perdura, que permanece, ela justifica aí a falta grave, senhor presidente. E por esta razão eu estou acompanhando Vossa Excelência. Então este caso é diferente daquele primeiro. Doutor Ricardo. Senhor presidente, eu estou pedindo vênia a Vossa Excelência, e por igual ao Bador Glauber, entender que a independência das esferas, né? E eu estou nesse particular entendendo de forma distinta, por reconhecer, deixa eu ver aqui a ementa, porque realmente são outros. Não, é o outro, né? Peço desculpas, eu estava vendo um outro. Perfeito. Eu estou acompanhando Vossa Excelência nesse aqui, viu? Então, vou corrigir, inclusive, aqui, porque no painel está... perfeito. Então, o recurso conhecido e desprovido à unanimidade em sintonia com a segunda PJ. O painel estava errado. O seguinte é o 29, da minha relatoria.
Aqui é um rogo absolutório pelo princípio da insignificância, quanto massa delitiva, multirresidência, especifica outras ações penais em curso. Maior reprovabilidade da conduta, requisito não preenchido, inviabilidade da bagatela. Eu estou, no caso aqui, dando provimento parcial, não é isso? Provimento parcial. Eu não anotei o meu voto, senhor presidente, porque tem uma divergência do doutor Ricardo Tinoco que não tem aqui o voto escrito. Isso eu posso explicar, Mano Glauber. Eu tenho, em outras situações análogas à presente, eu tenho defendido a tese de que existem situações de bagatela, de insignificância, que falam por si. Eu sou sensível à argumentação do Bador Saraiva e creio que já em outras situações, inclusive, eu aderi, quando se trata de alguém que já cometeu crimes, delitos semelhantes, já não é tecnicamente primário, mas há situações que clamam por um sentido de interpretação, como eu tenho dito, que se desvela caso a caso. Aqui, no caso concreto do Bador Glauber, é uma peça de carne, salvo engano, uma de linguiça e 2 pacotes de biscoito. Veja, são todos gêneros alimentícios. Houve um caso recente que era um espeto, acho que uma coisa assim, que poderia ser, inclusive, ser utilizada como arma branca para até, porventura, cometer-se outros delitos. E aí, nesse caso, eu até me posicionei diferente, porque penso que a necessidade, o estado de mendicância, a vulnerabilidade da pessoa não está demonstrada. Mas, nesse caso, eu penso que o encarceramento, eu penso que, melhor dizendo, a formação de um juízo de culpabilidade por questões assim que afetam a própria dignidade da pessoa humana, me parece que há um certo excesso, reitero, com a devida vênia. Portanto, eu estou divergindo exatamente por esse aspecto, por entender que a bagatela aqui, a insignificância, como eu tenho dito, fala por si. E é por isso que eu estou divergindo, mas, obviamente, entendendo que há posições em sentido contrário que secundam visão diametralmente oposta a minha, o que é muito natural, né, na nossa área de atuação. Era isso, só para explicar. Perfeito. Não, senhor presidente, o voto de Vossa Excelência está mantido? Eu vou pedir vista, senhor presidente. Eu vou pedir vista porque nós temos um balizamento, um norteamento que é traçado aí a partir de precedentes do STF e do STJ, e muitas vezes aqui, quando a gente se apega a esses apontamentos feitos, chega lá, a decisão é modificada. E o caso aqui me chama a atenção os itens que são o objeto aí, né, do ilícito penal. Eu vou pedir vista, senhor presidente, até porque são quase 400 páginas aí digitalizadas para dar uma analisada melhor. Não fiz com essa aprovação, não sou relator nem sou revisor, então eu agora, pedindo vista, eu vou ter essa oportunidade de fazer, senhor presidente. Eu lancei o voto, mas aguardo e fico atento ao que... Posso, inclusive, se for o caso, modificar minha posição anteriormente. Após o voto do relator conhecendo e dando provimento parcial ao recurso, o que foi acompanhado pelo doutor Ricardo Novo, pelo visto. Dá provimento total. Eu estou dando provimento. Eu estou divergindo com a devida vênia, entendendo que... Estou dando provimento parcial, você está dando provimento total. Isso. Pronto. Isso. Então, após o voto do relator conhecendo, dando provimento parcial, e doutor Ricardo Novo dando provimento total, pediu visto dos autos Bador Glauber Rego, ok? Ok. Vossa Excelência não vai estar presente à possessão? Ou não. Dispensa a presença ou faz questão? Não, gostaria de vir discutir. Eu só fiz um resumo aqui, eu digo o resumo do voto. Rogo absolutório pelo princípio da insignificância. Quanto massa delitiva, multirresidência específica e outras ações penais em curso. Maior reprovabilidade da conduta, requisitos não preenchidos e viabilidade da bagatela. Então, só um resumo do que eu... Mas vamos aguardar.
Esse seguinte, o 30 tem destaque, é isso? Agravo execução número 81, 14.1694. Agravante Eduardo Henrique Pereira da Silva. Relator desembargador Glauber Rego. Vossa Excelência deu destaque ao 30? Não. Não, né? Meu voto está aí. Ok, então os demais... Eu estou negando provimento ao Aguel, senhor presidente. E eu estou acompanhando o doutor Ricardo Novo também. Tá faltando o voto no 30 e no 31 aí, doutor Ricardo. 30 e 31. Desprovendo também estou acompanhando. O 22, do doutor Ricardo Tinoco, eu estou acompanhando também desprovendo, do desembargador Glauber Rego. 22, eu estou acompanhando o relator, senhor presidente. Pronto, desprovendo. Esses dois aqui, o 5 e o 6, pediram o adiamento, foi? O 5 e o 6 da pauta foi pedido de adiamento. Bom, agora o julgamento em bloco. Os da minha relatoria, alguma divergência, algum destaque? Não, senhor presidente. Então, suficiente as que já foram formuladas. Pois não, doutor Ricardo Tinoco também. Também não, senhor presidente. Então, mantém os votos no sentido já publicado. O doutor Ricardo Tinoco, alguma divergência, desembargador Glauber? Eu não tenho, os demais. Também suficiente, senhor presidente. Também. Quero preservar a amizade do meu amigo. Tem toda, sempre. Desembargador Glauber Rego, eu não tenho nenhum destaque. Fiquem à vontade. Doutor Ricardo Tinoco. De forma alguma. De modo algum. Proclamo nos termos dos votos já disponibilizados e divulgados. Senhor presidente, só uma preocupação. Pois não, uma advogada bastante para o gabinete pedindo o adiamento. É um desses que é a doutora Zilma, para ficar bem claro, é o 5 ou 6? É o 5. Perfeito. Perfeito. Bom, não havendo mais processo em mesa, eu quero agradecer a Deus por a oportunidade de mais uma vez trabalhar com os colegas. E em face de minhas férias de 20 dias, né, a Câmara estará sendo presidida honrosamente por Vossa Excelência, que eu fico muito feliz. No primeiro momento virá o desembargador Cláudio Santos, não é isso? E em segundo momento o doutor está substituindo o Vivaldo. Eduardo Pinheiro. E deixo só assentado que a próxima sessão ocorrerá no dia 9 de novembro, quinta-feira, às 8 horas. Nesse intervalo, somente uma sessão ou mais de uma, senhor presidente? Da minha ausência, umas Sim. duas. São duas? Porque já é no final de novembro, muito feriado. Para não acumular tanto. Para não acumular tanto. Perfeito. Boas férias aí. Pronto, agradeço a todos. Muito Boas obrigado. férias, mano.